Finalmente, Yuki Nobutatsu decidiu desenterrar a família Kito somente para aumentar os poderes do Mal-Olhado. Curioso para saber o que vai acontecer nos capítulos futuros do mangá de Dandadan, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, que você sabe, é claro, que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Eu sei que eu estou um pouquinho fora, mas é que no momento eu estou doente e aí fica complicado de falar e gravar ao mesmo tempo. Daí é melhor não trazer nada pra vocês do que trazer algo sem qualidade. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Todo mundo sabe como que acabou o capítulo 192 do mangá de Dandadan. Com do mais absoluto nada, Jornal Nacional avisando que alguém fugiu da cadeia. E quando a gente vai descobrir quem são esses safados, não é ninguém menos, ninguém mais que a própria família Kito. Vocês lembram da família Kito? A família de pervertidos que deu maior polêmica relacionada aos líderes da China? Exatamente isso. Japonês safado quer mais um pouquinho de polêmica, se não bastasse todas aquelas envolvendo a Crunchyroll. Deixando só um pouquinho mais explicado o que acontece. Nos vídeos anteriores desse canal maravilhoso, eu mencionei que assim que aparecesse a família Kito, a gente teria a conclusão do arco do Mal-Olhado, com ele amadurecendo definitivamente. Na minha visão, eu acho que é um pouquinho cedo para eles introduzirem esse personagem e eles deveriam ser introduzidos em um arco próprio deles. Não acho que o Yuki Nobutatsu fez certo isso. Na minha visão, eles deveriam ser incluídos somente num arco específico pro Jiji, em um arco do Mal-Olhado e não mais um subarco dentro da história das facas Asuras. Pode não concordar comigo, mas Dandadan nesse exato momento tá seguindo em uma onda constante de inclusões de mini-arcos dentro dos arcos principais. E sabe quem fez isso? Exatamente ele, Jujutsu Kaisen, e foi completamente desastroso aquele final. Tá duvidando? Então preste atenção. A gente teve a introdução do arco das facas Asuras após a batalha contra os gnomos, que foi depois do capítulo 163 do mangá, finalização do yokai da Carta das Cantigas Féricas. O arco principal iniciou. A gente teve somente menções sobre as adagas Asuras por volta do capítulo 175, que mostra a Seiko Ayase levando um cacete do Torinho Gozu, e depois disso, somente inclusões de subarco envolvendo a trama. Para você ter uma noção, tudo girava em torno das facas Asuras e de Momoyase quebrar a sua maldição, até porque eles precisam amarrar a história e tem que ter um motivo para eles irem até um determinado local, até aí tudo bem. Só que aí eles decidiram separar os times, Okarun com seu time indo para a escola enfrentando Murakami e Momoyase Vamola Seiko indo até Shimane para quebrar a maldição de uma vez por todas. Tá vendo que tem dois subarcos aí, a quebra da maldição e o arco da escola. A gente teve a conclusão do arco da escola por volta do capítulo 190 e depois disso a gente começou o arco da Momoyase para quebrar a maldição dela e as facas Asura, onde que estão aí somente no capítulo 186, que foi a derrota do Murakami, e no capítulo 175, mostrado pra gente na batalha contra o Torinho Gozu. E também, é claro, no capítulo 189, a menção daquele homem misterioso que rouba poderes das pessoas. A gente teve 3 capítulos apenas desse arco principal graças a essas subtramas que estão inserindo pra gente em Dandadan. As subtramas estão bem colocadas sim, só que o problema é que recentemente no mangá, Yuki Nobutatsu decidiu inserir a família Kito simplesmente porque os personagens são os antagonistas principais do arco da Casa Amaldiçoada e do arco do Mal-Olhado. Tudo que acontece com o Mal-Olhado é graças àqueles miseráveis. Se você for notar, analisar bem certinho o capítulo 192, ele não se encaixa em momento nenhum com a aparição da família Kito. Para você ter uma noção, no final do capítulo 191 do mangá de Dandadan, parece que os personagens estão em uma espécie de metrô para simplesmente chegar até o santuário de Shimane. E aí do nada, no capítulo 192, os personagens estão na caralha de um aeroporto. O capítulo 192 vai se estendendo, a gente entende que a maldição de Momoyase está um pouco mais fortalecida e então os personagens acabaram se esquecendo dela, menos o Jiji, é claro, que tem ligação direta com eles da família Kito. E aí, já chegando perto do final do capítulo, a gente tem a aparição do Jornal Nacional no meio do episódio, dizendo que um veículo que transportava criminosos foi atacado e algumas pessoas que estavam sob custódia acabaram fugindo sem explicação nenhuma. E aí a gente tem revelado que esses criminosos na realidade são os miseráveis da família Kito. Perceba uma coisa em Dandadan, tá? Todos os personagens que são vilões,
eles são exatamente iguais à família Kito. O Murakami e os Serponianos, qualquer personagem que seja um vilão, ele sempre vai ter um olhar parecido com o da família Kito. E simplesmente esses personagens foram adicionados nesse arco também. Nessa subtrama, que eu sempre comentei com vocês, tem personagens demais. A gente não tá conseguindo acompanhar tudo de uma vez, porque quando inicia uma batalha, ela acaba do mais completo nada, com o Hazibusha descendo o cacete na alienígena, depois levando uma quicada do Quinta Sakata e tudo se resolvendo desse jeito idiota. O mangá está maravilhoso, mas se o Yuki Nobutatsu continuar adicionando personagens, ele vai acabar se perdendo e aí as coisas vão ficar bem complicadas relacionadas ao mangá de Dandadan. Mas sem mais enrolações, eu sei que você quer saber o que vai acontecer no capítulo 193 do mangá de Dandadan, então a gente tem alguns caminhos para seguir. Os primeiros dois caminhos são muito improváveis, que seria a substituição da Seiko Ayase por outro personagem, já que ela vai abandonar o time principal para fazer algumas coisinhas que envolvem o pessoal das escolas. O capítulo pode seguir nessa linha, claro que pode, mas seria muito improvável. A segunda linha vai mostrar pra gente o policial mais fodão do mundo dos animes interrogando e mantendo a professora Dashi em segurança, e aí fazendo as conexões do que está acontecendo relacionado aos yokais, e aí provavelmente a gente vai ter uma investigação iniciando por trás de quem é a pessoa que está com o roubo dos poderes. E aí teremos mais uma vez Murakami Sensei aparecendo, só que dessa vez atrás das grades com toda certeza, e se Deus quiser, com o Latrell chamando ele de meu floquinho de neve. E agora seguindo para a linha mais óbvia, o capítulo provavelmente vai começar com a família Kito olhando para a personagem Momoyase e todos embarcando no mesmo avião. Os personagens mantendo os diálogos deles, mencionando como que eles vão fazer a busca, já que possivelmente a Seiko Ayase não estará junto com eles em Shimane. E aí a gente vai ter a aproximação de um dos membros da família Kito, de um dos personagens, e o Didi provavelmente reconhecendo eles e sentindo um calor ou alguma coisa fria dentro do seu corpo. Seria, é claro, a manifestação do mal-olhado. E após isso, então, a gente teria um flashback direcionado à família Kito, mostrando exatamente o que aconteceu para os membros da família Kito se soltarem daquele veículo que estava transportando criminosos. Para você que não sabe, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu no final do arco do Mal-Olhado. Após a derrota do Mal-Olhado, a matriarca da família Kito se viu sem escolhas e acabou fugindo daquele local, já que todos os membros da sua família acabaram sendo presos. No final do arco do Mal-Olhado foi revelado pra gente que a matriarca da família Kito faz parte da raça dos subterrâneos, e ela então ameaça Momoyase dizendo que aquilo não vai acabar daquele jeito e todos os membros da sua família simplesmente foram presos. Então a gente tem duas possibilidades, um flashback onde mostra a matriarca resgatando seus familiares, ou um flashback que mostra Saint-Germain resgatando eles e solicitando o auxílio dessas pessoas. Por que eu acho que não vai aparecer o Saint-Germain? Porque a gente precisa de um pouquinho mais de mistério envolvendo esse personagem, já que no telefone a gente ainda conhece ele como orquestrador. Ou pode ser somente a matriarca que decidiu resgatar os seus filhinhos, utilizando todos os seus poderes, e aí por fim seguindo a Momoyase sem ligação com nenhum dos personagens. Porque lembre-se vocês, por um breve momento, na batalha contra o Mal-Olhado, a matriarca da família Kito acabou se unindo a Momoyase Seiko para derrotar o Mal-Olhado Didi. E o capítulo vai se encerrar com os personagens já chegando na cidade de Shimane e se preparando para ir para o santuário de Izumotaisha. Você vai me perguntar, eu sei, por que não vai ter combate nesses capítulos, Sonar? E eu vou te responder de uma forma simples. Porque todos os personagens estão voando de avião. Se o Mal-Olhado entra em combate, ele vai destruir todo o avião e ninguém vai sair vivo daquela bagaça. Talvez o Mal-Olhado se manifeste no meio daquela batalha e aí você me pergunta, mas Sonarken, o que eles vão fazer para controlar o Mal-Olhado? Simplesmente Momoyase pode pedir pro personagem somente olhar pela janela e ver o quão alto eles estão, e aí ele vai ficar entretido até a viagem acabar, já que crianças fazem isso dentro de um avião. E o capítulo vai se encerrar exatamente desta forma. Agora explicando pra vocês um pouquinho melhor por que eu não concordo com a família Kito aparecer no mangá de Dandadan no estado atual, porque os personagens, eles precisam concluir esse arco que está muito estendido, e após isso ter um arco de treinamento para ficarem mais fortes do que eles já estão. E a família Kito tem que ser um arco de conclusão pro Mal-Olhado, para sacramentar o personagem como um vilão ou como um aliado, porque o Mal-Olhado ele tem potencial para ser o último inimigo do Okarun, finalizando o anime por completo. Imagine o seguinte, o Okarun representando os alienígenas,
com os poderes e habilidades alienígenas, caso ele aprenda, e o Mal-Olhado como o ápice do corpo espiritual, representando os yokais. Então, para mim, seria maravilhoso se o Yuki Nobutatsu não concluísse as batalhas contra a família Kito agora e deixasse ele somente observando, já que a Momoyase, no momento, não pode ser enxergada por nenhum deles, e aí eles somente se recusem a enfrentar os personagens, já que eles querem enfrentar apenas a Momoyase e sabem que o Mal-Olhado é um personagem extremamente poderoso. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Você acha que o Mal-Olhado amadurecido vai ser o último vilão que o Ocaron vai enfrentar? Ou teremos personagens mais poderosos por vir em Dandadan? No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like que ajuda bastante. Sonar quem diz. Tchau!